minutos no horário de Brasília e eu já dou as boas-vindas ao Luiz Fernando Furlan, que é ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil e que vai falar mais para nós sobre a relação comercial entre Brasil e China. Ministro, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. E o presidente Lula, o encontro dele hoje com o presidente Xi Jinping, que é um dos assuntos, né, que vão estar presentes, é a adesão do Brasil à chamada nova Rota da Seda. Eu já saio com essa pergunta para o senhor. O senhor acredita que essa é uma boa oportunidade para o Brasil ou pode trazer algum tipo de problema com os outros parceiros comerciais, como os Estados Unidos? Bom dia, Thaís e Pedro. Boa tarde, Sônia, minha amiga já de tantas oportunidades, né? Aí na França, em outros lugares da Europa, não é? Eu vejo ainda uma grande indecisão do Brasil em relação a essa iniciativa da chamada Rota da Seda. Alguns veem isso como uma iniciativa de um neocolonialismo da China, de assegurar, através de investimentos, empréstimos e acordos, a segurança de ter matérias-primas e de poder produzir em outros países visando o abastecimento da China. A China tem evoluído muito, mas uma das preocupações que eles têm é, por exemplo, com a questão de segurança alimentar e também segurança energética. Eles ainda usam muito carvão, né? Estão acelerando para melhorar, e na área alimentar são dependentes de importação de uma variada gama de alimentos. Muitos deles são commodities que o Brasil provê, como soja e milho, e também a proteína animal, né? Então, o Brasil não vê isso assim como alguma coisa certa. É para enrolar um pouco, eu acho. Ministro Furlan, como que nós podemos, de alguma forma, aproveitar esse interesse chinês? Quem acompanhou nos últimos dias na Folha de São Paulo, se eu não me recordo, se eu não me engano, no fim de semana, uma declaração de amor do presidente Xi Jinping num texto que foi publicado falando da relação dos chineses com os brasileiros. Tendo, né, essa economia diferenciada no mundo, tendo essa população imensa, o que o Brasil tem de fazer num momento como esse, na visão do senhor? Bom, comemoramos nesse ano uma marca histórica, 50 anos da relação comercial Brasil e China. Tanto é que o presidente Xi Jinping vem ao Brasil 2 vezes nesse ano, o que deve ser uma coisa muito rara, né? De fazer 2 visitas no mesmo ano. A China já representa mais de 30% da exportação brasileira. Para você ter uma ideia, o que exportamos para a China é 3 vezes o que exportamos para os Estados Unidos. Só uma ordem, que é o segundo, né? 3 vezes. São mais de 160 bilhões por ano, né? Em 2024 tem a previsão de um crescimento de 10%. E nós estamos falando aí de exportações de produtos básicos, né? O primeiro produto é a soja, o segundo é petróleo, depois vem carne de boi, né? E ali vem açúcar depois, né? Só produtos básicos. Do outro lado, nós recebemos produtos de alto valor agregado da China. O primeiro é semicondutores, para se ter uma ideia, né? E surpreendente o crescimento da importação de carros elétricos e peças. Nós estamos aí, já é o 5º produto de exportação chinesa. E o que chama atenção hoje é a evolução que os chineses têm tido na tecnologia.
Agora mesmo, no encontro em Lisboa, na semana passada, estava o executivo da Tencent, que é uma das imensas empresas, uma das 10 maiores do mundo, né, nessa área de tecnologia, e ele fez uma exposição como eles estão massificando o reconhecimento das pessoas através da palma da mão, né? E não mais o facial, né, porque com inteligência artificial poderia ter alguma fraude, mas a palma da mão que diz que não é possível de falsificar. E que isso está virando uma necessidade para pagamentos, para entrar em metrô, em cinema, em teatro, sei lá, qualquer coisa é a palma da mão agora. Né? Então, isso o Brasil precisa incrementar, essa relação de absorver novas tecnologias, porque as empresas chinesas estão muito interessadas no mercado brasileiro, que, queira ou não, tem mais de 200 milhões de consumidores. Né? Acho que tem muitas. A China já é o 8º maior investidor no Brasil, né? Com tendência a crescimento. O principal investimento deles é na área de energia elétrica, mas infraestrutura e muitas outras áreas. E agora, com essa fábrica nova da BYD lá na Bahia, tem uma fábrica também pequena lá em Manaus, de veículos, né? O Brasil oferece muitas oportunidades. E esse bloqueio potencialmente anunciado aí pelo Trump, ele cria oportunidades para o Brasil. Com certeza cria oportunidades. Agora, a gente está conversando aqui no Jornal Gente com o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil. Ministro, como fazer para que o Brasil, ao mesmo tempo que consiga aproveitar todo esse potencial do comércio exterior e do investimento chinês, também não fique muito vulnerável a partir do momento em que fica mais dependente da China e que qualquer, como se diz no popular, não é, espirro lá se transforme numa gripe aqui? Bom, Thaís, há alguns produtos onde o Brasil depende de cotações da Bolsa Chinesa. É o caso do minério de ferro. Eu sou acionista há 30 anos da Vale do Rio Doce e eu acompanho diariamente a cotação do minério de ferro lá subiu 2%. A certeza que a Vale sobe aqui. Caiu 2%, 3%, cai aqui. Então tem essa dependência. Por outro lado, eu, em conversas com a direção da Vale, vejo que eles estão também agregando valor à exportação. Ao invés de exportar o minério em bruto, estão fazendo umas pelotas que concentram o minério e valoriza também, e também diminui o volume, porque uma boa parte do minério que é exportado, o nosso parece que tem perto de 70% de minério de ferro, mas 30% é descarte, né? Algumas coisas também que a China está olhando, hoje nós estamos usando já 27 milhões de toneladas de milho para produzir etanol. Não sei se os ouvintes da Band sabiam isso. 27 milhões de toneladas que transformam em etanol, e aí a sobra dessa transformação é um produto que é usado na alimentação animal. Então agora, eu olhando aí, me preparando para essa entrevista, vi que a China é um importador desse subproduto para alimentação animal. Como eu disse, segurança alimentar é um desafio muito grande para a China, né? Imagina que eles fizeram granjas de suínos em prédios de 10 andares. Olha, eu que fui presidente da Sadia, nunca imaginei que ia ter granja de 10 andares, com um elevador grande por fora, criar porco em andares. Por quê? Porque eles são os maiores produtores mundiais de suínos e os maiores consumidores, e a proteína animal mais popular que tem lá. Eles estão crescendo em frango
E onde eles não podem crescer, e não interessa crescer, é na carne bovina, onde o Brasil está pontificando. Por quê? Porque para criar um boi leva tempo e, ao mesmo tempo, consome muita água. Então, água, ela não vai ser um commodity precificado em bolsa, por enquanto, mas é um fator fundamental para os países. A Índia está com insuficiência de água, a China insuficiência de água. Esse é um tesouro que o Brasil tem e que pode transformar em produtos para o mercado interno e para a exportação. Soja, por exemplo, a China não vai investir em produção de soja, porque a produção de soja precisa de muita água. O milho, que é uma gramínea, diferente da soja, que é leguminosa, precisa de menos água, então eles estão investindo em milho. Todas essas coisas, quando se olham as minúcias, criam oportunidades para ampliação da relação bilateral. Ministro, então, diante de todos esses dados interessantes, né, que o senhor nos forneceu agora, como o Brasil pode aproveitar mais, né, essa relação que está tão boa, né, com a China e parece que vai cada vez melhor, e aproveitar fazer duas perguntas em uma. Como é que o senhor avaliou o G20 de uma forma geral? Bom, eu quando trabalhei em Brasília há 20 anos, uma providência que eu tomei foi muito simples: convidar empresas brasileiras a ir conhecer os mercados, né? Levar. Naquela época tinha um avião chamado Sucatão, um 707, velho. Andei nele, ministro. Barulhento. E eu levava aí 42 empresários para, como dizia antigamente no interior, lá para os cafundó, né? Mas usando um banco de dados para saber, esse país importa produtos que nós podemos fornecer, mas eles não compram de nós. Por que não compram? Porque não sabem que nós vendemos. Então fomos à América Central, a tantos lugares, lá nos Balcãs, e com isso as exportações deram um salto de 60 bilhões em 2002 para 160 em 2007, em 5 anos. E as empresas passaram a enxergar como uma coisa natural exportar. Também a simplificação da burocracia na exportação, ela foi feita podendo tirar licenças de importação pela internet, e não ter aquele montão de carimbos e demora. Então, o Brasil também precisa se simplificar, coisas que outros países, agora mesmo em Portugal, eu ouvi do ministro da Economia, na quinta-feira, sexta da semana passada, que Lisboa é a capital mais adiantada em economia digital dos 29 da Europa. Para mim foi uma surpresa. Então a gente tem que aprender também, não só com a China, mas também com países como Portugal. Eu acho a segunda parte, a reunião do G20, eu acho que ela acabou atendendo às expectativas, né? Não é uma coisa entusiasmante, né? Entusiasmante deverá ser a COP30 para nós. Esse é um grande desafio para o ano que vem. Mas aqui era um pouco cumprir tabela. O Itamaraty trabalhou maravilhosamente bem, tem profissionais extraordinários, deveriam ser mais aproveitados em outras áreas de governo. Eu mesmo tive 3 assessores quando estive em Brasília, e os 3 hoje são embaixadores de destaque, evoluíram na carreira. E aqueles renitentes, tipo Argentina, não brinco mais, aquelas coisas de criança, né? Agora não brinco mais, porque eu não gosto do presidente do Brasil. No fim, deram espaço para ele desabafar, e o representante da Argentina, e que assinasse, para não ficar feio, que 19 assinariam e 1 menos, né? A coisa marcante é a falta de presença do Putin, mas aí se deve a inúmeros fatores, né?
E eu achei também um gesto muito bonito, gratificante, do Biden ir visitar a Amazônia, né? Eu sei que, historicamente, Getúlio Vargas recebeu na Amazônia o presidente americano famoso. Bom, agora me escapou a memória, mas eu me lembro dos dois de terno branco visitando a Amazônia, né? Porque era quente, linho branco, imagina. Então, o G20 cumpriu a tabela, o Rio de Janeiro recebeu bem, não houve nenhum tipo de problema maior ligado à segurança. E convenhamos, né? O Rio de Janeiro é lindo, as pessoas se apaixonam. Então, quem vai ao Rio de Janeiro e diz, não gostei? Não tem. E ainda pegaram o tempo bom, então, tudo bem. E ainda chove na Amazônia, que coisa linda. Muito bem, quero agradecer aí ao ministro Luiz Fernando Furlan pela entrevista, por conversar conosco sobre esse encontro, né, a expectativa desse encontro do presidente Lula com o presidente Xi Jinping, a relação do Brasil com a China. Muito obrigado, ministro, pela presença aqui no Jornal Gente, até uma próxima oportunidade. Pode ver que eles vão se abraçar e dar tapinha nas costas, que é um bom sinal, não é mesmo? Um bom dia a todos. Obrigada, vocês, ministro. Thaís, Sônia, Pedro, especial para você, Sônia, minha amiga. Sempre gosto de te abraçar quando estamos juntos. Um abraço, ministro. Obrigada. Aliás, E torcer pelo Corinthians. o Pedro Campos o Pedro tá lá. Tá na Arena Corinthians, já no esquenta do jogo Corinthians e Cruzeiro. Agradeço aqui ao ex-ministro Luiz Fernando Furlan. E em Brasília agora, no